Louvado seja Deus! Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Bênção de Deus, esse é o vídeo Leitura Bíblica número 308, onde deixarei registrado a leitura do capítulo 5 de 2 a Samuel. Vamos de leitura bíblica? Representante de todas as tribos de Davi torna-se rei de Israel. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo o Israel e Judá 33 anos. A conquista de Jerusalém. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, e ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisuá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim, e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez, os filisteus
marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Geser. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus pela palavra dele. Segundo Samuel capítulo 5, ele narra a consolidação do reinado de Davi sobre todo Israel, a conquista de Jerusalém e a vitória estratégica sobre os filisteus. O capítulo ensina sobre a fidelidade de Deus no cumprimento de promessas, a importância de buscar orientação divina constante, mesmo após sucessos, e como o êxodo espiritual atrai oposição, exigindo dependência total do Senhor. O capítulo 5, ele é um divisor de águas na história bíblica, dividindo-se em 3 partes principais. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 5, são 23 versículos, viu, queridos? Então, primeiro, do versículo 1 ao... Desculpa, são 25 versículos, tá? Então, do versículo 1 ao 5, o contexto. Após um longo período de guerra civil e a morte de Saul e Isbosete, as 12 tribos reconheceram a liderança de Davi. A aliança. Davi é ungido rei de todo Israel em Hebrom. Ele tinha 30 anos e reinou por 40 anos. 7 anos e meio sobre Judá, em Hebrom, e 33 anos sobre todo Israel e Judá, em Jerusalém. Deus cumpre suas promessas no tempo dele, a longa espera de Davi, desde a unção de Samuel, foi um processo de preparo e amadurecimento. Versículos 6 ao 16. Jerusalém é a cidade de Davi. A conquista. Davi conquista a fortaleza de Jebuseus, Jerusalém, que era considerada impenetrável pelos jebuseus. Significado político e espiritual. Jerusalém não pertencia a nenhuma tribo específica, tornando-a como capital neutra e estratégica. Davi estabelece sua residência ali, e o rei Irão de Tiro envia materiais e artesãos para construir o seu palácio. Davi reconhece que seu sucesso e exaltação não foram para seu próprio benefício, mas por amor a Deus, ao seu povo Israel. Versículos 17 ao 25. A dependência de Deus nas vitórias. A oposição. Assim que Davi se firma, os filisteus se levantam contra ele. O avanço do reino de Deus sempre gera resistência. A estratégia divina. Em vez de confiar em sua experiência militar, Davi consulta o Senhor antes de cada batalha. Primeira batalha, Deus dá vitória direta. Segunda batalha, Deus dá uma estratégia diferente. Contornar pelos fundos, perto das amoreiras, e estabelece um sinal sobrenatural. Som de marcha nas copas das árvores. Nunca assuma a estratégia de ordem. A lição aqui nesse trecho aqui, né? Nunca assuma que a estratégia de ontem funcionará hoje. Nunca assuma que a estratégia de ontem funcionará hoje. Davi nos ensina que a vitória continua, exige que a vitória contínua. Davi nos ensina que a vitória contínua
exige uma consulta contínua a Deus. O sucesso é obra do Senhor, não da força humana. O sucesso é obra do Senhor, não da força humana. Bem, os ensinamentos do capítulo 5, nós podemos extrair daqui alguns ensinamentos, tá? Do capítulo 5 de 2 Samuel. Ele oferece aqui várias lições práticas na nossa vida cotidiana. A primeira é a liderança e humildade. A ascensão de Davi nos lembra que a verdadeira liderança é marcada pela humildade e pela busca de orientação divina. Consultando a Deus. Ao enfrentar desafios, buscar a direção de Deus através da oração é fundamental. Davi nos ensina que a vitória só é possível com a presença de Deus em nossas vidas. Compromissos e alianças. As alianças que Davi formou ao se casar com várias mulheres refletem a importância do compromisso. Na atualidade, isso pode se traduzir em manter relacionamentos saudáveis e significativos com os outros, incluindo amigos e familiares. Algumas curiosidades importantes desse capítulo. Primeiro, Jerusalém. Davi escolhe Jerusalém como a capital por ser uma cidade fortificada que ainda não pertencia a nenhuma das tribos israelitas, oferecendo uma neutralidade que ajudou a unificar as tribos. Os filisteus foram um dos principais inimigos de Israel durante toda a era do Antigo Testamento, e a vitória sobre eles consolidou a posição de Davi como líder. Nome de Baal-Berazim. O nome de Baal-Berazim significa Senhor das Quebras, aludindo à vitória de Davi sobre os filisteus em uma batalha decisiva. Bem, queridos, lendo a palavra de Deus, entendendo a história do povo de Israel, dá para você perceber por que Jerusalém é tão cobiçada até os dias de hoje. Não pertencia a nenhuma das 12 tribos. Olha só, ela é uma cidade neutra, né? Mas estamos aqui, até que tem nos ajudado o Senhor. Eu quero convidar você a ler e reler o capítulo e extrair daqui muitas coisas que Deus ainda quer nos ensinar. Amém? Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela. I love you in Christ Jesus. Te amo em Cristo Jesus.